Pais amados, seja bem-vindo ao canal Os Galileus. Sou o presbítero Leonardo e trago temas para edificar a sua vida. O tema de hoje é cegueira espiritual. Cristão tem olhos, mas não enxerga. Vou deixar um versículo aqui em Isaías 42:20, onde diz: o meu povo tem olhos, mas não vê. Então, irmãos, o meu povo tem olhos, mas não vê. Meu povo tem olhos, mas não enxerga. E isso estava acontecendo com o povo de Israel naquele tempo, onde o povo de Israel já não via mais as obras de Deus, já não estavam mais andando na presença do Pai. Eles tinham visto todas as maravilhas, mas não estavam enxergando mais a presença de Deus. E nos dias de hoje, isso continua acontecendo com o cristão atual. Os cristãos têm ido para a igreja, os cristãos têm congregado, têm ouvido da palavra, e muitos têm olhos, mas não estão conseguindo enxergar. Muitos têm olhos, mas não estão conseguindo enxergar as coisas para Deus, as obras do Senhor. Os irmãos hoje vão para a igreja e conseguem enxergar de tudo. Conseguem enxergar o que o pastor está falando, conseguem enxergar as irmãzinhas, as vestimentas, consegue enxergar o que está acontecendo, mas não consegue enxergar as coisas de Deus. E isso é cegueira espiritual. Você tem olhos, mas tem enxergado as coisas do Senhor? Ou você tem olhos e não tem enxergado as obras do Senhor? Parafraseando esse versículo, existe um ditado popular que diz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. E isso é verdade, irmão. O pior cego é aquele que verdadeiramente ele não quer ver, ele não quer enxergar. E hoje os cristãos vão para dentro da igreja, mas não querem enxergar o mandamento do Senhor, não querem enxergar as obras de Deus. Então, irmãos, tem muita gente hoje que tem olhos, mas não está enxergando. Nós temos que estar atento para o nosso olhar espiritual. Nós temos que estar atento para que nós não venhamos ser cego espiritualmente falando. Porque a questão não é apenas você ter olhos. A questão é você não querer enxergar. A questão é você não querer ver a obra do Senhor. Certa feita lá na igreja, onde eu congrego, estava falando com o irmão, onde o irmão veio reclamar para mim tudo que estava acontecendo na igreja. Ele reclamou de tudo que estava acontecendo, as pessoas se levantando, as pessoas conversando, e eu perguntei para ele, qual foi a palavra entoada? Ele disse, eu não lembro. Então, ou seja, ele estava enxergando tudo, menos a obra do Senhor. E muitas vezes você está com o teu olhar focando para algo errado. Você está com o seu olhar focando para aquilo que não é importante, para aquilo que não tem relevância. E isso está se tornando as pessoas cegas espiritualmente. Você vai para a igreja, você olha tudo que está acontecendo, olha as pessoas, mas não olha quem tem que olhar, que é Jesus Cristo. E é esse que você tem que enxergar, é esse que você tem que olhar, é esse que você tem que focar o teu olhar. O problema da cegueira espiritual não tem nada a ver com a deficiência visual. Não tem nada a ver com você ser cego na deficiência física. Porque no versículo o Evangelho de Marcos 10, 46 e 52, fala do cego Bartimeu, onde Jesus estava passando por Jericó e ali se encontrava um cego. E naquele momento que Jesus estava passando, aquele cego começa a clamar, começa a chamar Jesus, começa a chamar a atenção de Cristo, clamando: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E toda aquela multidão que estava ao seu lado falava para ele: fica quieto, cego, não incomoda o mestre está passando. E até que chega um momento que o Jesus para e fala assim: chama este homem, chama este cego para cá. Então nós vemos o quê? Que aquele cego, Bartimeu, ele enxergava mais do que todos ali, porque a multidão estava ali chamando por Jesus, clamando por Jesus, mas ele enxergava Jesus além daquilo que nós podemos ver, porque ele conhecia verdadeiramente o Messias, ele conhecia o ministério de Cristo. Por isso que ele não chama de Jesus como Jesus, ele chama a Jesus de Filho de Davi, tenha compaixão de mim,
porque ele enxergava a essência de Cristo. Ele sabia que ali ele estava falando com o Messias, ele sabia que ali ele estava falando com alguém diferente e que poderia verdadeiramente dar a sua cura, dar aquilo que ele necessitava, além apenas da esmola. Porque o povo podia dar a esmola, mas a esmola não era a solução definitiva, era apenas uma solução momentânea. O que ele precisava mesmo era enxergar fisicamente. Apesar de ele ser um cego, um deficiente visual, isso não impedia a sua visão espiritual. E ele chamou: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando ele chegou até com Jesus, Jesus falou aquela bela frase, né? O que queres que eu te faça? E ele responde: que eu torne a ver. Jesus fala: vai, que a tua fé ela te salvou. Então, irmãos, quando nós estamos enxergando com os olhos espirituais, não apenas com os olhos carnais, Jesus vai chegar até você e vai perguntar: o que queres que eu te faça? Porque você está vendo, você está verdadeiramente compreendendo a obra de Cristo, compreendendo as coisas de Deus. E Ele vai te chamar e de forma diferente vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Vai, a tua fé ela te salvou. Então, irmãos, passem a enxergar hoje, né, não com os olhos carnais, né, deixar de ser cego espiritualmente. Abre os seus olhos para Jesus, abre os seus olhos para a obra do Senhor, abre os seus olhos para o seu mandamento de Cristo, abre os seus olhos para as coisas do Senhor e tira essa cegueira espiritual e começa a passar a enxergar com os olhos espirituais. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nesse vídeo, tá, irmãos? E se você puder também, se inscreva no meu canal, tá? Deixe seu like, comenta, curta e compartilha. Deus está no controle e até a próxima.